E um salve para você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, o responsável por este local onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este daqui é o nosso terceiro e, a princípio, último conteúdo nesta quarta-feira. Já tivemos o giro de notícias, onde trouxe o interesse do Botafogo no Oyama. Além disso, no almoço com o TF, falei sobre ali o tricampeonato mundial do Botafogo, onde os ídolos alvinegros, eles querem ir até a FIFA para reivindicar esse tricampeonato ali como torneio oficial e chancelado pela entidade máxima do futebol mundial. E agora, nesse nosso Noite Alvinegra, irei responder uma pergunta que vocês fazem para mim diretamente aqui nos comentários. Cadê as contratações, TF? Onde estão as contratações? O Botafogo não vai anunciar ninguém, o Botafogo não vai melhorar esse time, vamos com esse time mesmo para a Série B? O que está acontecendo? Tentarei responder essa pergunta que vocês tanto fazem aqui em nosso canal. Mas eu peço que vocês deixem seu like, façam sua inscrição e compartilhem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal deste careca que vos fala. Vamos lá. O Botafogo está com algumas dificuldades nas contratações. No caso, o Alvinegro busca atletas no mercado, mas tem sofrido pela parte financeira e também no convencimento para os atletas. Tem muitos jogadores ali que estão no radar, que o Botafogo faz uma busca, o cara, tô esperando uma proposta da Série A, tem uma proposta vindo de fora, nesse momento eu quero esperar um pouquinho para ver se aparece outro tipo de oportunidade para mim no mercado. Essas têm sido algumas das respostas que o Botafogo vem levando quando busca algum jogador. Mas o Alvinegro também tem alguns alvos, alguns jogadores que ele tem conversado e estão em atividade ainda. São jogadores que estão disputando competições por algumas equipes do futebol nacional. Dou um exemplo, o Chay, o Mauro Silva, são jogadores que estão ali no radar do Botafogo, principalmente o atacante ali, o meia, o extremo Chay, que é um jogador que já teve conversas com o Alvinegro, é um atleta que interessa, que agrada a diretoria, mas existem alguns pontos que estão sendo conversados internamente. Por exemplo, alguns torcedores consideram o Chay como jogador de fut-7. O Botafogo vai trazer um jogador de fut-7 e vai ser um atleta que não vai agregar, que não vai somar, é jogador de time pequeno e etc. Tem muita gente que está levando por esta situação. E isso tem atrapalhado na negociação com o jogador, que há alguns anos ele não atua mais como jogador de sub-7. Fut-7, no caso. Sub-7. Sub-7 foi lá atrás, de fut-7, que é o Futebol Society, coisa e tal, onde ele foi eleito o melhor jogador das Américas, inclusive vestiu a camisa do Botafogo. Mas esse tipo de repercussão tem atrapalhado, por exemplo, na negociação do Chay. Pelo que eu pude apurar, a negociação financeiramente seria muito atrativa para o Alvinegro. A Portuguesa da Ilha iria liberá-lo de graça e o seu salário seria praticamente o que ganha um menino da base quando sobe para o profissional. Seria um salário baixíssimo. Porém, o jogador tem outras propostas, tem algumas equipes da Série B e da Série C do futebol nacional que já colocaram ali algumas possibilidades para esse atleta, que se o Botafogo não resolver se vem ou se não vem, ele vai acabar indo para a outra agremiação. Então, hoje tem essa possibilidade do Chay. Pelo que eu conversei dentro do Botafogo, tem esta situação hoje, que é o problema de alguns interpretarem como uma contratação que viria não para agregar tanto, seria mais um jogador, não seria não seria alguém para mostrar algo de novo dentro do elenco e do plantel alvinegro. Isso também acontece com o Mauro Silva, alguns interpretam que ele pode ser mais um atleta do nível de que a gente está querendo. Não tem o que está acontecendo ali, que você acaba não tendo uma possibilidade de uma unanimidade. Isso vem acontecendo dentro do Alvinegro. E agora também, com a chegada do diretor com o CEO, no caso, né, do Jorge Braga, algumas coisas também estão sendo conversadas com ele, da parte financeira, quanto o Botafogo vai gastar, quanto o Botafogo vai poder gastar, quanto não vai gastar. Na própria nota o CEO disse, além do Botafogo focar em ficar no mínimo, ali em 4º lugar, que é o foco do Botafogo, que seria suficiente para subir a Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, ele falou que o Botafogo vai gastar até um pouco mais, ele deixou entender isso. E isso que tem acontecido. Retorna ao caso do Chay. O Botafogo, talvez ele fique com receio de anunciar algum jogador que não seja uma contratação de nome e você perder esse atleta porque vai chegar com uma rejeição muito grande.
E os atletas de nome, eles estão com mais dificuldades. Tem essas rejeições deles para o Botafogo. Repito, assim, os jogadores mais tranquilos, eles querem o Botafogo e os caras que o Botafogo quer, muitos não querem. Tem a situação ali do Jesus Cabreira, né, o jogador colombiano, que muitos torcedores não conheciam e passaram a conhecer, passaram a observar mais de perto, após ali a indicação do intermediador Marcos Leite, né, que trouxe ali dos jogadores para o Botafogo ano passado. E esse atleta também tem uma dificuldade, mas aí na parte financeira, um jogador muito caro para que o Botafogo pode se propor neste ano. Se fosse talvez numa Série A, era uma contratação que poderia acontecer, mas neste ano o Jesus Cabreira é um cara que gera esta dificuldade interna dentro do Glorioso. São muitas situações, são muitas conversas acontecendo. O Botafogo tem essa dificuldade de jogadores estarem disputando torneios nesse momento, Carioca, Paulista, Mineiro e outras competições em cenário nacional, no cenário nacional. Isso vai atrapalhando no caso de uma possibilidade de algumas negociações. Tem que começar a ver isso, porque o Botafogo, ele além da Taça Rio, tem que se preparar para a Série B do Campeonato Nacional, e quanto mais rápido esses jogadores chegarem, o bom é que alguns estarão em atividade, e isso pode facilitar o Botafogo. Tem ali a situação do centroavante, essa novela do Anselmo Ramon, que não anda, que fica agarrada, que não desagarra, o jogador tem que resolver essa situação da multa rescisória com a Chapecoense para ele vir e vestir a camisa botafoguense. É um jogador que entre empresários, atleta e Botafogo de futebol e regatas está tudo certo. E outras situações do mercado, como volante, extremo. O Botafogo ali pensa no jogador para armação. Tem várias situações que o Botafogo tem que buscar no mercado, tem que ter uma negociação. E o clube vem encontrando algumas dificuldades, como eu falei anteriormente, de convencimento, de parte salarial, do jogador querer jogar uma Série B. Hoje você encontra muita rejeição de atletas que se colocam no nível acima do que eles são, falando, não, Série B não é pra mim, né? Não, vai pra Série A. Tem muitos atletas que estão assim hoje. Antigamente você tinha os atletas, eles olhavam, por exemplo, uma situação de Vasco, Botafogo, Cruzeiro, atuando numa Série B, os caras falavam, vou jogar aqui num time grande, porque, olha, é bem melhor, né? Vou jogar ali, você ter mais visibilidade, etc., do que atuar numa equipe menor, com menos pressão do que nós estamos tendo. E é isso, o Botafogo espera começar a anunciar jogadores agora no começo de maio. Algumas negociações estão ali bem encaminhadas, mas ainda não estão finalizadas. E o Botafogo espera que elas entrem numa reta final nesses últimos dias de abril, para que no começo de maio esses jogadores cheguem e vistam a camisa botafoguense. Então é isso, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, e entender por que está demorando. A demora tem sido muito por causa disso. Dificuldade na negociação, dificuldade financeira, dificuldade de convencimento, e alguns atletas que talvez pudessem chegar primeiro, mas poderiam trazer uma rejeição de cara, porque não são jogadores tarimbados. O Botafogo quer talvez apresentar algum jogador com um currículo maior no futebol, para que a torcida ela aceite talvez uma contratação mais simplória neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. Então é isso. Se você chegou aqui até agora, deixa seu like, deixa sua inscrição e compartilha esse vídeo aí em seus grupos do WhatsApp. Um abraço, tchau e fui. Beijão. Tchau, tchau. Até o giro de notícias. Fui.